A guerra do Irã é meio gay. Tucker Carlson é um idiota útil. E o Senado faz sua melhor imitação de Mitch McConnell, ficando completamente parado. Mais manchetes do America Uncovered desta semana. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Gostaria de começar este episódio com meus pêsames a todos vocês. Alguns estão dizendo que Chuck Norris faleceu. Não, ele apenas se isolou do mundo. Somos nós, neste mundo perverso de pecado, que já nos fomos. Gostaria de agradecer a essa homenagem. As piadas sobre Chuck Norris vão continuar. Deixe a sua nos comentários e vamos para a guerra em andamento no Irã ou operação especial, se você preferir essa semântica. Ela já foi chamada de muitas coisas. Necessária, desnecessária, precisa. Mais mal planejada que o fracassado processo de difamação da polícia contra o herói americano Afro Man. Aqui vai uma nova descrição. Acho que ninguém estava preparado para gay, porque o New York Post relata que a inteligência dos Estados Unidos mostra que o novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, provavelmente é gay. O que fez Trump cair na risada, rindo de chamar as pessoas de gays? Estamos de volta, e por de volta, quero dizer, de volta ao ensino fundamental. Sinceramente, é engraçado pela ironia. Relatos dizem que o ex-líder supremo tinha dúvidas sobre o filho ser um bom substituto. Já que as opiniões do regime iraniano sobre a comunidade LGBTQ são, digamos, nada progressistas. Eles tendem a fazer com que gays durmam para sempre. Agora, Mojtaba Khamenei é o líder supremo do Irã, ou pelo menos um recorte de papelão dele é. Então, como essa revelação muda as coisas? Bem, na verdade não muda muita coisa, além de dar a todos licença total para rir toda vez que ouvirem Estreito de Hormuz e pensarem, sabe o que não é hétero? O Khamenei? Falando no Estreito de Hormuz, Trump pediu aos aliados da OTAN e a China que ajudassem a abrir o Estreito de Hormuz e proteger os navios que passam por lá de ataques iranianos. Estamos conversando com outros países sobre trabalharem conosco para policiamento do estreito e eles têm feito negócios conosco. Se der certo, ótimo. Se não, tudo bem. Como 20% do petróleo mundial passa pelo estreito e os preços estão subindo, é compreensível que essas nações tenham ouvido o pedido, enquanto a China recusou. Isso faz sentido. A China se considera em guerra com os Estados Unidos e vê o Irã como um amigo, mais ou menos, então esperar que eles ajudem seria como pedir para o comandante Cobra se juntar a você para lutar contra a cobra. Mesmo que faça sentido, eles atuam no ramo do mal e os negócios vão muito bem, mas acho que seria mais preciso dizer que o mal está explodindo agora. Mas quanto aos aliados dos Estados Unidos na OTAN, eles também recusaram. Agora, o Reino Unido, a França, Japão, Alemanha e outros demonstraram disposição em ajudar na segurança do Estreito de Hormuz. Ninguém sabe ao certo, pois não especificaram o que pretendiam contribuir. Então, o que os fez mudar de ideia? Posso te contar? Provavelmente não foi pelas graciosas habilidades diplomáticas de Trump. Após a recusa inicial, ele postou um ataque no Truth Social, dizendo: "Não precisamos mais nem desejamos a assistência dos países da OTAN. Nunca precisamos e que não precisamos da ajuda de ninguém. Sou só eu ou isso é como chamar uma garota para sair, ela recusar e você dizer, tanto faz, você é feia mesmo." Perguntaram a ele, você está reconsiderando a relação dos Estados Unidos com a OTAN? Talvez saindo? Estamos desapontados com a OTAN porque gastamos trilhões de dólares com a OTAN, pense nisso, trilhões ao longo dos anos, muitos trilhões de dólares. É uma das razões pelas quais temos déficits. E quando eles não nos ajudam, quero dizer, certamente é algo em que devemos pensar. Eu não preciso do Congresso para essa decisão, como você provavelmente sabe. Mesma vibe. Trump agora afirma que nunca precisou da Europa, só pediu para ver qual seria a resposta deles. A liderança do Irã caiu mais rápido que o metaverso, e acho que os Estados Unidos não gastaram tanto quanto Mark Zuckerberg desperdiçou. Os países da OTAN recusaram, pois viam que Trump queria que participassem da guerra dele e de Israel contra o Irã, condenada por quase todos eles, e enviar tropas para situações perigosas patrulhando o estreito. Talvez tenham pensado em outra forma de ajudar sem enviar tropas ou apoiar implicitamente uma guerra, vamos ver. De qualquer forma, isso só vai deixar a relação já tensa entre a OTAN e os Estados Unidos, sob Trump, ainda mais tensa. E pior, Trump pode mandar J.D. Vance atrás deles para perguntar se disseram por favor ou obrigado. Mas não são apenas os aliados europeus que discordam das ações dos Estados Unidos no Irã.
O principal oficial antiterrorismo, Joe Kent, renunciou em protesto contra a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. No X, ele disse que não pode, em sã consciência, apoiar a guerra em andamento no Irã. O Irã não era uma ameaça iminente para nosso país, e está claro que iniciamos essa guerra por pressão de Israel e seu forte lobby americano. Kent, que lembra Josh Brolin com corte de cabelo de brócolis da geração Z, não culpou só Israel pelo Irã. Na carta de renúncia, ele afirma que Israel enganou os Estados Unidos para invadirem o Iraque, o que é impreciso, pois o então primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que lembra o chefe final do Mario 2 se ele desejasse ser um menino de verdade, na verdade alertou contra invadir o Iraque. Para George W. Bush, Sharon disse que desestabilizar o Iraque só fortaleceria o Irã. E se você está se perguntando se ele estava certo, olhe ao redor. Qual seria o pior cenário se um chefe de contra-terrorismo pede demissão enquanto metade dos agentes da TSA falta ao trabalho por falta de salário? E os Estados Unidos estão em guerra ou em operação militar com a nação conhecida por apoiar células terroristas em grupos como o Hezbollah. Seja lá qual for o pior que poderia acontecer, tenho certeza de que nunca esqueceríamos. Culpar Israel por tudo sugere que Ken ouviu muito Tucker Carlson, o que explica ter ido ao programa dele um dia após renunciar. Lá, ele também disse que foi impedido de investigar completamente o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. De acordo com o Semaphore, Ken também está sendo investigado pelo FBI por compartilhar informações confidenciais de forma inadequada, uma investigação que supostamente já dura meses. Então, sabe, antes de ele renunciar, o que tudo isso significa? Eu não sei, mas sei, sem nem precisar olhar, que as teorias da conspiração no X já começaram a aparecer. Falando em Tucker Carlson, Carlson expressou medo de que possa enfrentar acusações federais por conversar com iranianos. A CIA está preparando algum tipo de denúncia criminal contra mim, um relatório de crime para o Departamento de Justiça com base em um suposto crime que eu cometi. Qual é esse crime? Bem, conversar com pessoas no Irã antes da guerra, eles leram minhas mensagens. Então, o crime em questão, aparentemente, seria a lei de agentes estrangeiros ou algo assim, agir como um agente de uma potência estrangeira. Candace Owens saiu em defesa de Tucker, dizendo: se vierem atrás do Tucker, nós vamos juntos e não vamos para o Google Gulags 2.0. Ela realmente é fiel até o fim, ou, mais precisamente, faz de tudo por interesse. Carlson diz que não está preocupado porque afirma nunca ter sido pago e não ser um agente estrangeiro. Ele disse que está sendo alvo por criticar esta administração e que as nações tendem a se tornar mais autoritárias em tempos de guerra. Carlson afirma que não é agente estrangeiro. Mas mesmo que ele não seja, isso não significa que ele não possa ser um idiota útil. Alguns suspeitam que Trump inverteu a quem ele era útil. Uma teoria diz que, antes da guerra, Trump convidou Tucker à Casa Branca e deliberadamente lhe passou informações. Informações falsas que Carlson repassou para o Irã, que então foi pego de surpresa quando os Estados Unidos atacaram. Se for verdade que Trump eliminou a maioria da liderança do Irã assim, ele precisará escrever um novo livro. A arte da matança não deve ser muito difícil, já que o tamanho médio de um livro é menor do que o típico post dele no Truth Social. Falando em Trump sendo Trump, eu nem sei como apresentar isso, então só roda o vídeo. Por que você não avisou nossos aliados na Europa, ou como o Japão, sobre a guerra antes de atacar a Europa? E nós não contamos para ninguém porque queríamos surpresa. Quem entende mais de surpresa do que o Japão? Tudo bem. Por que você não me contou sobre Pearl Harbor? Tudo bem. Toma essa! A resposta dele foi descrita como ela perdendo o sorriso e respirando fundo, sem mencionar o sutil, mas perceptível, revirar de olhos. Francamente, acho que aqui vemos uma mulher que sabe com quem lida. Às vezes, Trump apenas age como Trump. Falando no Japão, a Niantic, a criadora do Pokémon GO, tem vendido os dados de mapas que os usuários vêm criando enquanto jogam. Um dos destinos desses dados são empresas de entrega robótica, que usaram bilhões de imagens para treinar um mapa de IA do mundo. Esse conjunto de dados agora está treinando uma IA especial, que pode olhar para uma esquina qualquer e saber exatamente onde está, com precisão de poucos centímetros. Seu relacionamento parasocial com um rato eletrônico fictício acabou construindo, sem querer, o sistema de navegação do futuro. Eu me ofendo com isso. Pikachu é um rato elétrico, não eletrônico como os Mausers das Tartarugas Ninja. Não, você está ficando irritado com a coisa errada. Reveja suas prioridades.
Engraçado como nos filmes de futuro distópico, quando os robôs dominam, os humanos acabam nas minas ou como baterias orgânicas para as máquinas. Mas, na verdade, estamos sendo escravizados jogando videogame. Treinei a vida toda para isso. Eu, pessoalmente, dou boas-vindas aos nossos senhores dos games. E agora é hora de mais uma edição de Sério Califórnia, sério em 2022. A Califórnia, liderada pelo governador Gavin Newsom, começou a construir a passarela de vida selvagem Wallace-Annenberg, uma ponte sobre uma rodovia para permitir a travessia segura de animais e preservar a população de pumas. Na época, estimava-se que custaria no máximo 64 milhões de dólares e seria concluída até 2025. Quer apostar no que aconteceu? Vamos lá, é fácil de adivinhar. Bem, estamos no ano de 2026, no ano do nosso senhor Chris Christie. E a ponte ainda está incompleta e já custou mais de 100 milhões de dólares até agora. Até agora. E adivinha quem eles culpam por isso? Vamos lá, é fácil de adivinhar. Nesta primavera, os custos de construção aumentaram consideravelmente e, embora estivéssemos mantendo reservas para terminar a construção, todas elas se esgotaram. No momento, devido às tarifas, inflação e tantos outros fatores. Sim, é culpa do Trump, mesmo que ele não estivesse no cargo durante a maior parte deste projeto. Agora, eu não sei se isso é incompetência ou lavagem de dinheiro, ou por que não os dois. Mas Nick Shirley lançou um vídeo onde afirma ter descoberto milhões de dólares em fraude na Califórnia. Sei que alguns pensam, você não pode estar falando sério. Ele provavelmente diria, estou sim, e me chame de Shirley, pois é meu nome. Espero que Gavin Newsom coloque seu estado em ordem. Pelo bem dos felinos da montanha, alguém precisa garantir a segurança dos majestosos pumas da Califórnia. Falando em temas que deixam vocês acalorados, integridade eleitoral. Ah, meu bem. O presidente Trump afirmou que aprovar o Ato Salve a América é sua principal prioridade legislativa e não assinará nenhum projeto até sua aprovação. O que não é uma grande ameaça, já que as leis ainda entram em vigor. Se o presidente não assina nem veta, elas simplesmente entram em vigor sem a assinatura dele. Esse rabisco parece com você? Pedi para uma criança de 3 anos desenhar uma assinatura de incêndio florestal. No mês passado, a Câmara aprovou a última versão do Ato Salve a América e os debates começaram no Senado. E sim, levou 1 mês para ir da aprovação na Câmara até ser debatido no Senado. Talvez seja por isso que há tantas pessoas idosas no Congresso. O tempo passa mais devagar lá, eles estão tentando prolongar a vida deles. O Ato Salve a América precisa de 60 votos para superar o obstrucionismo e ser aprovado. Será um desafio, pois precisariam do apoio de todos os membros do Partido Republicano, bem como de alguns democratas. Mas republicanos, Tom Tillis, Lisa Murkowski e Mitch McConnell expressaram oposição ao projeto de lei. Apesar disso, há amplo apoio à segurança eleitoral, e os democratas foram criticados por barrar essa lei. Até a NBC diz que os argumentos dos democratas sobre semelhança às leis Jim Crow não convencem. Seria como a Sakura criticando o Rio, você não é basicamente o maior fã e torcedor deles? Exigir documento com foto para votar é popular, mas pedir outro comprovante de cidadania, como certidão de nascimento ou passaporte, é criticado pelos democratas, que afirmam que muitos americanos não têm esses documentos e isso poderia impedir milhões de votar. E são as outras disposições do projeto de lei que, bem, não tem nada a ver com votação, que deixam os democratas especialmente irritados. O que tem nele? A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, vai explicar. A Lei Salve a América proíbe permanentemente homens de competirem em esportes femininos. O Ato Salve a América proíbe cirurgias de mutilação transgênero em crianças. Se você quer saber por que é tão difícil para o Congresso aprovar projetos de lei, é porque eles estão sempre tentando enfiar coisas nos projetos de lei. Coisas que não têm nada a ver com o que o título do projeto de lei sugere. É como ir ao Five Guys, sua esposa pedir um hambúrguer e o caixa falar, agora vocês são poliamorosos. Depois, o Senado debate isso por tempo indeterminado. Não estou otimista com a aprovação em breve, pois o Congresso nem concorda sobre o financiamento da TSA, o que pode fechar pequenos aeroportos. Aprovar isso, ou qualquer coisa, sinceramente não parece ter um caminho direto. Sabe o que mais não é direto, Cami? O que você acha? Comente aqui com o emoji da bandeira americana para mostrar engajamento ao YouTube. Se quiser mais America Uncovered, preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu site exclusivo, sem censura, americauncovered.tv. É só clicar neste botão ou no link aqui embaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por ver America Uncovered.